Será que você está fingindo ser alguém que você não é? Será que você está encenando uma vida que não é ou não era para ser a sua vida? Eu sou Luísa Mandeto e nesse vídeo eu quero conversar sobre uma coisa que pode atacar todos nós que refletimos de uma certa maneira. Eu estava escutando outro dia uma médica que trabalha só com doentes terminais falando, ela estava compartilhando uma das frases que ela mais ouve dos pacientes dela, e a frase era: parece que eu vi uma vida que não era minha. E quantos de nós, em determinados momentos, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para as nossas ações e fala: eu não gostaria de estar fazendo isso, eu gostaria de estar fazendo uma outra coisa completamente diferente. E esse sequestro do que verdadeiramente você deveria estar fazendo, ele provavelmente foi feito pela sua paixão. O Enneagrama, que é uma sabedoria milenar, ela dá nome para 9 paixões que vem baseada de um estudo que vai lá do século IV, através dos pais do deserto, que migravam o deserto adentro para descobrir quais eram as inquietações humanas que os afastavam, né, que afastavam cada uma daquelas pessoas de algo maior, de uma conexão divina, de algo que fizesse sentido na vida. E sabendo qual dessas 9 paixões é a que está determinando todas as suas ações, talvez seja um dos caminhos de rota de fuga para você não cair nessa cilada que é viver uma vida que não é a sua. Escuta a história dessa menina que tinha 17 anos quando precisou escolher sua faculdade. Ela tinha escolhido fazer arquitetura e o pai falou: não, não é a sua praia. Depois ela escolheu fazer jornalismo e o pai falou a mesma coisa. Por fim, ela foi escolhendo algumas outras coisas e chegou na engenharia e o pai falou: olha, isso daqui talvez tenha a ver com você. E eu acho que você deveria seguir esse caminho. E foi o caminho que ela seguiu durante os 10 primeiros anos na vida profissional dela. Responsável que era, dedicada que era, esforçada, conseguiu resultado, conseguiu reconhecimento, conseguiu várias conquistas financeiras e também um vazio, um questionamento, uma dificuldade de encarar o dia a dia enorme. Porque tinha algumas coisas da vida que estavam sendo atendidas e a fundamental não, que é o que eu estou fazendo, qual que é o sentido disso tudo. Isso está também alimentando a minha alma, além de alimentar a conta bancária e todas as questões sociais de reconhecimento. Quantos de nós, aos 17 anos ou não, somos tomados, né, sequestrados pela nossa paixão e decidimos coisas que não são nossas, foram decididas pela paixão, por pessoas importantes para nós, e passamos 10 ou 50 anos da vida vivendo uma vida que é de uma outra pessoa. Essa menina citada, ela tinha, entre as 9 paixões do Enneagrama, o medo como paixão predominante. E o medo, ele busca segurança. Então a decisão do que vai fazer, né, para o resto da vida, ela foi tomada para alimentar o desejo de segurança. E ainda validado por alguém muito importante, externo. Cada um de nós vamos ter uma paixão dominante. E se a gente não tomar cuidado, mesmo achando que não, mesmo tendo certeza que não, nós vamos ser sequestrados por uma dessas paixões. Imagina que incrível você saber qual é a paixão que está tomando a decisão no seu lugar. Em vez de você ter a rédea, né, da vida nas suas mãos, a raiva. Quem sabe? Quem sabe a raiva está tomando decisão por você, querendo que você faça o que é perfeito, né? Querendo que você faça o que é certo e não o que você gostaria de fazer. Quem sabe o orgulho que está te dando uma cegueira em relação às suas próprias questões, fazendo com que você só olhe para fora e que você seja um grande professor da vida alheia e um grande fugitivo das suas próprias questões. Quem sabe a vaidade. A vaidade faz com que a pessoa se distancie muito do que verdadeiramente ela quer, do que verdadeiramente alimenta a alma dela e começa a atender os aplausos externos, fazendo com que essa pessoa, ao passar o tempo, ela vai encarar, sem sombra de dúvida, um vazio enorme. Porque imagina, eu sou um camaleão, eu vou atendendo as coisas que as outras pessoas querem e fugindo do meu verdadeiro eu. Quem sabe pode ser a inveja. A inveja é uma das paixões, das 9 paixões do Enneagrama, e ela tem muito a ver com uma comparação, com uma desvalorização de si, com uma busca constante de querer algo que não está ali nas mãos da pessoa. Isso pode ser muito positivo, inclusive, ou pode destruir a vida da pessoa, pode fazer com que ela não entenda quais são seus verdadeiros presentes. Pode ser também, por exemplo, a avareza, que faz com que a pessoa não viva, ela observe. Isso é muito triste porque possivelmente pessoas que têm muitos talentos e muita
capacidade de mudar o entorno vão ser pessoas que vão viver uma vida muito aquém do que o potencial. E pode ser o medo, como eu já citei, e o medo ele vai alimentando a segurança e não a verdade da pessoa, e não o desejo fundamental da pessoa, ou pode ser a gula, a voracidade por coisas novas, por novas sensações, por novas experiências que faz com que a pessoa não finalize o que começou, vivendo uma vida superficial e uma vida de muito sofrimento. Ou pode ser a luxúria. A luxúria pode ser uma das paixões que está guiando a vida da pessoa, fazendo com que ela se distancie, por exemplo, de relacionamentos muito profundos e significativos, no lugar da construção de grandes coisas, no lugar do atingimento de grandes metas. Pode ser que é uma das pessoas que tem muita capacidade de realização e uma capacidade de destruição muito grande, principalmente das coisas mais importantes, que são os relacionamentos humanos. Ou pode ser a indolência, uma palavra que a gente não usa muito, mas lembra pra gente uma certa inércia, uma certa preguiça de ser, que é a paixão do Eneagrama, do tipo 9, para quem conhece o Eneagrama, que vai fazer com que a pessoa se anestesie para a vida. E aí piscou o olho, passou 40, passou 30 anos da vida e ela está vivendo uma vida completamente fingida. É uma das pessoas que eu recebo aqui nos atendimentos individuais com um nível de frustração e de não entendimento, né, de dificuldade com a vida muito grande, porque viveu, talvez um pouco mais do que todos os outros tipos do Eneagrama, uma vida que não era a dele. Basta dizer também que o tipo 9, que leva à paixão da indolência, é reconhecido como o pai, né? Ou a mãe de todas as outras paixões. Então, de uma certa forma, todos nós temos um certo esquecimento da gente para que a gente consiga encarar a vida. Isso não é errado, isso não é anormal, é muito esperado que a gente precise ter uma certa dose de esquecimento, uma certa dose de anestesia para que a gente consiga vir para a vida fazer o que precisa ser feito. O que não é normal é que, quando adulto, a gente não reflita sobre as nossas decisões. A vida, ela é uma consequência de micro decisões que a gente foi tomando ao longo dos nossos dias, ao longo das nossas semanas, e a gente vai comendo ali, né, o banquete dessa consequência, no sentido de que quem não reflete o que está fazendo, está defendendo uma bandeira que não era para ser defendida, que é a bandeira da paixão. Então a paixão, ela vai fazendo com que você alimente coisas como, por exemplo, né, a perfeição que o tipo 1 quer, o ser querido que o tipo 2 quer, o ser diferente que o tipo 4 quer. Cada um dos 9 tipos vai ter uma paixão e essa paixão vai querer algo. Se você não tomar cuidado de perceber qual é a sua paixão predominante, o que ela quer, você vai ser um escravo dela. Um escravo que vai fazer com que a maioria das suas decisões são feitas para alimentar o desejo daquela paixão. E aí é muito complicado, porque você vai passar uma vida para alimentar o desejo da sua paixão, ou seja, você não está alimentando o desejo do seu verdadeiro eu, e além disso você tem uma série de outras coisas para alimentar, como por exemplo o desejo da sua família, da cultura que você está inserido, das expectativas das outras pessoas. Então aquela pessoa que não tem a força de romper um padrão social, né, de romper o que todo mundo diz, né, não o que todo mundo, mas que as pessoas que você se reconhece, que você se identifica diz, é uma pessoa que está fadada a viver a vida dos outros, né, a viver uma vida de fingimento. É natural que as pessoas escutem isso e falem, isso daqui eu não vivo, mas repara com honestidade, você que tem uma angustiazinha aí dentro e que quer mudar, repara com sinceridade. Se você não meio que se veste mais ou menos ali como as pessoas que você admira ou que você convive, se você não tem posições assim política parecida, com pelo menos a maioria das pessoas que você convive, né, se você não vai ficando muito parecido com as pessoas ao redor, isso não é algo errado, é algo que acontece e que a gente precisa entender que uma parcela disso é normal, né? Tem gente que pega um cachorrinho ali de estimação, coloca na cama e vai dormir, e tem gente que pega o mesmo cachorrinho, esquarteja ele e vai se alimentar desse cachorro, vai fazer um cozidão dele. Muito das nossas ações, elas têm pouco a ver com a gente, elas têm muito mais a ver com o meio que a gente foi criado. E, tudo bem? O sol brilha, o ser humano é influenciado por questões, né, genéticas e culturais, está tudo bem. A única questão é que passou ali dos 16, 17 anos, já é um bom momento para a gente ver o que é da cultura, o que é da família, o que é do contexto, o que é, né, de 2025 e o que é verdadeiramente eu. E é esse convite que eu quero te fazer. Quando você conhece a sua paixão predominante dentro do Eneagrama, atenção que mais da metade das pessoas que conhecem o Eneagrama estão identificadas errado. Então, um convite dentro do outro convite. Eu quero te convidar para fazer essa identificação correta.
Bom, ok. Identificação correta, depois que a gente se identifica em uma das 9 paixões do Eneagrama, existe um caminho que pode ser feito diariamente para que você comece agora a viver a vida que era para você viver. Aquela menina de 17 anos que escolheu a profissão para atender o que a segurança queria, a segurança estava ali atendendo o medo. E através de uma validação de uma pessoa que era importante para ela, sou eu. 10 anos depois, ao conhecer o Eneagrama, eu descobri verdadeiramente a minha vocação e consegui, através de várias ferramentas que essa sabedoria nos dá, revolucionar a minha vida. Hoje eu tenho uma facilidade enorme em pular da cama diariamente, a vida não são só flores, mas me sinto extremamente conectada com o que eu faço há mais de 10 anos. Então eu já não tenho mais apenas reconhecimento financeiro ou das coisas práticas da vida. Eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo. Eu tenho o coração bem quentinho, eu tenho a alma bem tranquila em relação de que, apesar de todas as tribulações, é esse caminho que eu quero seguir. E não existe um caminho fixo para a vida inteira. Existe um encarar de fato dessas angústias, dessa ausência de sentido que pode parecer normal, porque é muito comum, mas não é normal. Nós viemos para buscar uma certa felicidade dentro do caos que pode ser a nossa vida e as nossas circunstâncias. Então, não aceite menos do que isso. Viva a vida que era para você viver, conhecendo seu tipo de Eneagrama e entendendo qual pode ser a rota de descoberta de você parar de fingir ser quem você não é. Conte comigo e com meus mais de 10 anos de atendimento e sala de aula para que você faça isso de uma maneira assertiva e não utópica. Grande abraço, até o próximo vídeo.